Quando nós, ateus, falamos a verdade, somos ignorados e interpretados com maus olhos. Quando nós dizemos que a religião é uma ameaça e é através dela que o preconceito, a discriminação, o ódio, a perseguição e a exclusão social nasce e alimenta o contexto social do dia a dia, somos ruins. Olhem o que o próprio Augustus Nicôdemus diz sobre a mulher liderar o pastorado sacerdotal. Dito isso, mesmo que Hulda e Débora foram mulheres da mais alta importância no Antigo Testamento, você não vai encontrar no Antigo Testamento, na lei de Deus, que a mulher podia ser sacerdotisa. Ela não era sacerdotisa. Ela podia ter uma função civil, juíza. Juíza era uma função civil. Débora podia ser juíza, Hulda podia ser uma juíza, Débora podia ser uma profetisa, mas os profetas não eram ofício. Profetas eram pessoas que Deus levantava para exortar a igreja, chamar a igreja ao arrependimento, podia ser homem ou mulher, mas o ofício, aquela pessoa separada, ungida, para se dedicar ao governo do povo de Deus, isso era um cargo no Antigo Testamento para o homem, era o sacerdote. Não tinha sacerdotisa em Israel. Quando você chega no Novo Testamento, em que pese todo o apoio que Jesus deu às mulheres, ele escolheu 12 homens para serem apóstolos. Ele podia com facilidade ter escolhido apostolisas ou apóstolas, se depende do nome, da designação. Ele poderia ter feito, tinha Maria, tinha as duas Marias que andavam com ele, tinha Maria Madalena, tinha mulheres importantes da nobreza que andavam com Jesus, sustentavam Jesus, ele não teria dificuldade. Tinha Maria, mãe dele, que ele podia ter colocado como apóstola, ele escolheu 12 homens. Quando Judas traiu Jesus, abriu uma vaga no colégio apostólico, os apóstolos se reuniram para escolher o substituto de Judas. Diz lá em Atos 1, que naquela comunidade estavam várias mulheres, inclusive a mãe de Jesus. Quem seria, logicamente falando, a melhor substituta de Judas? Maria, a mãe de Jesus Cristo. Contudo, o que é que eles escolheram? 2 homens. Quando teve o problema, lá em Atos 6, das viúvas, as viúvas estavam sofrendo na distribuição. Os apóstolos disseram: escolham 7 homens de boa reputação, que vocês vão fazer diáconos para cuidar desse assunto. A lógica humana mandaria que para cuidar de viúva, você escolheria 7 mulheres. Mas eles disseram: escolham 7 homens. Ora, de qualquer forma, é uma exclusão social, ou seja, para um bom entendedor, a mulher para as religiões monoteístas são uma segunda opção, resto. Infelizmente, essa é a realidade. Então quer dizer que a mulher só serve para organizar o espaço, como varrer, fazer a faxina e chamar as pessoas para a igreja. Mas para liderar como chefe, não pode. Triste ver isso de um próprio suposto Deus, um Deus totalmente machista e preconceituoso. É a mesma coisa dizer que um cadeirante pode participar de uma missa, mas não pode chegar até ao altar porque não tem as mesmas condições e privilégios que os demais têm, que é andar. É incapaz de realizar tal atividade por não poder andar. Isso se chama exclusão social. A mesma coisa é a religião com as mulheres. Elas podem participarem, organizarem, se envolverem, mas não podem ser líderes, cabeça e muito menos pregar. Isso se chama inferioridade de gênero, desigualdade de gênero. Na verdade, as religiões monoteístas, sempre os supostos deuses dessas religiões, sempre tiveram problemas com o sexo feminino e rejeição por elas. Exemplo, no conto de Adão e Eva, o suposto Deus criou quem primeiro? O homem. Quem pecou primeiro? A mulher. E Adão e Eva só tiveram filhos homens, e as mulheres foram exclusas. Na verdade, as mulheres para as religiões monoteístas
são sinônimo de inferioridade. Recentemente, conheço um rapaz em Caruaru que ele é professor de química. Ele perdeu uma vaga no colégio adventista porque ele é homossexual. Ou seja, no colégio adventista não contrata professores homossexuais. Triste, em pleno século XXI, ainda vemos essa forma covarde, desumana e criminosa no contexto social. Tudo por conta de uma mitologia, que quando essas pessoas precisam dessas mitologias, elas não dão nenhum oi. Se não for outro ser humano que ajude outro ser humano, estamos ferrados. Como podemos formar uma sociedade mais justa, igualitária, humana, que todos possam ter dignidade, os mesmos privilégios e direitos sociais, sem distinção de cor de pele, opção sexual, de desigualdade de gênero, de desigualdade de classes sociais, dentre outros, se as próprias religiões não dão exemplo de uma sociedade igualitária e humana e que ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes eu fico pensando como um Deus de amor que traz a paz e que promove a paz, se na verdade não é isso que o mesmo supostamente prega e manda fazer. Só deixando claro aqui, esse rapaz que sofreu essa discriminação pelo colégio adventista, ele não é ateu. Ele acredita no mesmo suposto Deus que os adventistas acreditam. Até hoje, ele é traumatizado. Gente, vocês não têm noções o que as religiões podem causar de problema sério na vida de uma pessoa. Os traumas, depressões e suicídios. Quantas pessoas já se suicidou devido à rejeição e à exclusão social que as religiões têm causado no mundo? São milhares e milhares de suicídios por conta de religiões. Exemplo, o ano passado, 2023, uma seguidora de Bolsonaro chamada Carol Heller, que era lésbica, se suicidou por pressões do meio protestante. E chegou um momento que ela não suportou mais e tirou sua própria vida. Então, é nítido, claro e cristalino que religião nunca foi nem será a melhor forma de promover uma sociedade mais justa, igualitária, honesta e de exemplo de caráter e valores sociais, e muito menos de promover a paz entre nações. Por hoje só e até o próximo vídeo.